Olá, queridos amigos. Nosso tema hoje é: como será o arrebatamento da igreja? Se você assistiu o filme Deixados para Trás ou leu o livro que originou o filme, ou ainda se você faz parte de alguma igreja do estilo pentecostal, na qual o pastor fala sobre o arrebatamento da igreja, você ouviu dizer, foi orientado, ensinado, que um dia no futuro a igreja sumirá da terra e as pessoas que ficarem continuarão seguindo suas vidas, só que agora com o sumiço da igreja. E esse sumiço da igreja é porque Jesus Cristo veio de uma forma invisível só para a igreja e arrebatou, tirou a igreja daqui e levou a igreja para o céu. E o mundo vai continuar sem a igreja. E o mundo vai continuar aí a sua história até chegar ao final. Depois Jesus vai vir uma segunda vez de forma visível para os que aqui estiverem. Essa normalmente é a interpretação que se faz do arrebatamento da igreja. Mas eu quero lhe dizer que existe uma outra forma de entender o arrebatamento da igreja, diferente dessa que está nos livros e nas exposições pentecostais. A outra forma de entender o arrebatamento da igreja é entender que ele se dará no final da história, quando Jesus Cristo voltar em uma fase só. A igreja estará no mundo até o final da história, ela não será tirada no meio da história, ela ficará até o final e Jesus Cristo voltará de uma vez só, uma fase só, e aí, nesse momento, ele vai arrebatar a igreja para se encontrar com ele nos ares. Mas ele vem à terra para julgar a terra, para julgar todas as pessoas. Ou seja, quando Jesus vem, ele coloca um ponto final na história. O que é arrebatamento da igreja? Arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus na sua segunda vinda nos ares. É sobre isso que a gente vai falar agora. Então, na visão histórica, na interpretação histórica sobre o arrebatamento da igreja, que se encontra basicamente em dois textos bíblicos, você tem, na visão histórica, isso que eu lhe falei. O arrebatamento se dará no fim de toda a história, a igreja permanecerá em toda a história até seu final, e quando isso acontece, a igreja se encontra com Jesus nos ares, os anjos vêm, recolhem os remidos, os eleitos, e os colocam junto com Cristo nos ares. Cristo vem, inclusive, com a igreja. Nesse momento, esses que se encontram com Cristo, os que estão vivos são transformados, os que estão mortos são ressuscitados, mas todos vão ter o mesmo corpo e todos vêm para também julgar as pessoas junto com Cristo. Essa interpretação é chamada de histórica e ela vem desde o primeiro século da igreja, ou seja, por todos esses séculos a igreja entendeu que era assim. A segunda visão, que é a visão do livro Deixados para Trás, a segunda visão se chama dispensacionalista. Nessa visão, o arrebatamento da igreja se dará no meio da história, ou seja, a história ela vai continuando e a igreja é arrebatada, a igreja é levada para se encontrar com Cristo. Só que esse encontro é invisível aos olhos das pessoas. Então as pessoas não veem nada, as pessoas não sabem nada do que está acontecendo. A igreja é simplesmente arrebatada. Todos que são de Cristo somem, porque se encontram com ele invisivelmente nos ares. Jesus leva seu povo para o céu e
partir daí a história continua, Deus continua intervindo na história. Como a igreja foi levada para o céu, o povo de Deus fica sendo de novo Israel. Tá? Israel volta a ser o povo de Israel, Israel racial. E no final da história, então, Jesus volta com toda a sua igreja para aqui ele julgar a terra. Então, essas são as duas visões. Essa visão dispensacionalista, ela começou no século XIX com um religioso norte-americano chamado John Darby. E esse religioso fez essa proposta, ela foi aceita pela maioria dos norte-americanos cristãos, ainda no século XIX. Houve uma Bíblia na qual uma pessoa, também um estudioso, Scofield, ele fez essa Bíblia e ele colocava no rodapé as suas explicações da Bíblia. E nessa Bíblia ele colocou, Scofield, o entendimento, todo o ensino do Darby. E como essa Bíblia se tornou muito popular nos Estados Unidos, essa concepção passou a ser a concepção majoritária lá, do entendimento do arrebatamento e de outros assuntos relacionados também à escatologia. E, por esse motivo, como o evangelho aqui no Brasil veio principalmente pelos americanos, o Brasil, na sua maioria, até porque a sua maioria é pentecostal, o Brasil assumiu essa posição dispensacionalista para entender o arrebatamento da igreja. Então, na cabeça da maioria dos evangélicos, da grande maioria, o arrebatamento vai se dar no meio da história e a igreja vai sumir da história, né? E a partir daí, tudo que acontecer, ela vai ser com Israel. Aí já não é mais a igreja, que a igreja terá sido levada. Eu quero analisar 2 textos bíblicos relevantes sobre o assunto para mostrar para vocês que a visão histórica é uma visão melhor para a gente entender este arrebatamento da igreja. Então vamos lá, os 2 textos mais relevantes são Mateus 24, de 29 até 41, e eu vou ler, não vou ler todo o texto, mas os versículos mais interessantes para a gente entender essa questão do arrebatamento. Mateus 24, a partir do 29, Jesus está falando do seu sermão escatológico, ou seja, o seu sermão relativo ao fim dos tempos. Então, são palavras de Jesus, tá? Então, vamos lá, 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ele está falando que após a grande tribulação, os poderes do céu serão abalados dessa forma, como ele diz. Aí veja o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Então ele está falando o seguinte: quando o Filho do Homem vier, Filho do Homem é ele mesmo. Quando eu vier, eu virei com grande poder e glória. E outra coisa, todas as nações da terra me verão. Todas. Não é algo invisível. Quando eu vier, todos me verão. Aí o pessoal dispensacionalista diz: mas essa é a segunda fase. Ele já veio escondido, ele já veio assim invisível na primeira fase. Ele está falando da segunda fase. Será? Vamos ver o resto do texto. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja bem,
Na palavra de Jesus, versículos 30 e 31, versículo 30, eu vou vir com grande poder e glória e todas as nações verão, todo mundo verá. Não vai ser escondido, não vai ser invisível, todos verão. Agora veja o 31. E ele, o Filho do Homem, que é Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Não é nada invisível. É tudo muito claro e tudo com grande som de trombeta. Quer dizer, o mundo inteiro saberá que Jesus voltou e o mundo inteiro saberá que os remidos, os anjos vão reunir os eleitos dos quatro ventos. Os quatro ventos são os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, vão reunir de toda a terra os salvos, os eleitos, e farão com que se encontrem com Jesus nos céus. Então, todos verão isso. O arrebatamento está junto com essa segunda vinda de Cristo, na qual todas as nações verão. Leia Mateus 24, 30 e 31 e veja se essa interpretação que estou dando para vocês não é a correta no texto. No texto. Continuando o texto, versículo 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, quando Jesus vai voltar, gente, não sabe. Quem marca a data para a volta de Jesus, você pode acreditar, está falseando a palavra de Deus. Jesus disse, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, ponto final. Quando Jesus vai voltar, eu, você e nem ninguém nunca saberá. Continua ele no 37. Mas, agora veja, há um dia e uma hora. Você está entendendo? Há um dia, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Há um dia e uma hora. É um evento histórico. É um evento da história. Jesus Cristo está voltando e todos vão saber. Há um dia e uma hora. Jesus não falou que há 2 dias diferentes. A uma eu venho invisível, a outra eu venho para todo mundo ver. Não. Jesus falou, é um dia. Um dia, não são 2 dias. Um dia só, a sua vinda. Continua ele no 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus vai até Noé. No tempo de Noé, a arca foi construída, mas todo mundo estava comendo, bebendo e vivendo suas vidas, trabalhando, vivendo suas vidas. Até que um dia Noé entrou na arca e aí o dilúvio veio e todos morreram. Jesus está dizendo, assim também será na minha vinda. Ou seja, as pessoas estarão fazendo o normal da vida, trabalhando, casando, comendo, bebendo, fazendo o normal da vida. Aí, inesperadamente, em um dia, sem que ninguém espere, Jesus vem. E todo mundo vai saber. Como foi nos dias de Noé, assim também será na minha vinda. Então, gente, não tem esse lance de a igreja desaparecer e aí o povo fica, o que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. Não tem isso. Quando Jesus volta, todos sabem que Jesus voltou. Todos sabem. E aí Jesus diz o que acontecerá nesse momento da sua vinda. Versículo 40. 2 homens estarão num campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Na única vinda de Jesus, uma vinda só, uma fase só, na única vinda o que vai acontecer? 2 estão trabalhando, um é de Cristo, um é salvo, será retirado. O outro continua lá. Continua lá. 2 mulheres estão fazendo trabalho no moinho, né? Ou seja, moendo trigo para fazer o pão. Uma será tirada, a outra deixada. Uma é salva, a outra não. Jesus diz, nesse momento, quando eu voltar, aí sim haverá o arrebatamento, aí sim haverá uma separação. Mas todo mundo saberá.
todo mundo saberá. Não é um negócio escondido, invisível. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O que Jesus diz é para que você vigie, porque você não sabe esse dia, mas quando esse dia chegar, você vai saber. E o mundo inteiro vai saber. Segundo texto, é o texto do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,13. Eu vou ler até o 5,4. E vou trabalhando com vocês o texto. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, aí são os falecidos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Então veja, os que já morreram, eles serão ressuscitados e virão com Cristo na sua segunda vinda. Virão com Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então veja bem, quando Jesus voltar, essa única vez, em uma fase só, quando ele voltar, os mortos serão ressuscitados. Então eles vão ter um novo corpo, o corpo da glorificação. E os que estiverem vivos naquele momento em que Jesus voltar, esses serão transformados. Transformados para quê? Para receber o mesmo corpo glorificado dos mortos. É o mesmo corpo. Só que os mortos vão receber esse corpo pela ressurreição. Os vivos pela transformação. É isso que Paulo está dizendo. Mas todos terão agora o mesmo corpo, todos estarão no mesmo nível, uns com os outros. Os mortos e os vivos. Só que agora, todos vivos, com corpos ressuscitados. E aí diz o apóstolo, verso de número 16. Agora veja bem, a vinda de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele vem do céu, os mortos já estão ressuscitados com ele. Agora é a vez dos vivos. Ele vem do céu, ele descerá do céu com alarido. Sabe o que é alarido? Voz muito grande de multidão. Muito grande. Sabe quando você está com aquela multidão e todo mundo faz barulho? A hora que o pessoal está no estádio de futebol e o time deles faz o gol. O que acontece? Um grande alarido. Um grande alarido. Quando Jesus voltar, na única vez que ele vier, ele virá com grande alarido. E ele já vem com os mortos que ressuscitaram naquele momento, com grande alarido. Mas não é só grande alarido, não. Veja mais. E com voz de arcanjo. Então, com a voz de um anjo forte, poderoso, a voz de um arcanjo, um arquianjo, o anjo mais poderoso. E com a trombeta de Deus. Trombeta, gente, é para emitir um som que todo mundo ouve. Era assim naqueles tempos onde havia guerra e a trombeta era usada para dar o sinal. Quando Jesus voltar, não vai ser nada silencioso. Não vai ser nada invisível. Vai ser com grande som, grandes sons. E todos vão saber porque todos vão ouvir. E aí diz o texto de Paulo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que ressuscitarão primeiro? Porque eles virão com Jesus para este mundo, já ressuscitados. Depois nós, os que ficarmos vivos, quer dizer, a igreja que estiver naquele momento, as pessoas estiverem vivas naquele momento e servem a Cristo, então, olha o que Paulo diz. E nós quem? A igreja. Paulo não fala nós os judeus, nós Israel. Paulo não fala isso. Paulo fala aqui nós, a igreja.
A igreja que ressuscita em relação a seus mortos. A igreja que está ali, viva na terra, trabalhando, comendo, bebendo, orando, servindo, mas ali na terra. Nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles. Olha, é plural, juntamente com eles. Eles quem? Os que já estão ressuscitados com Cristo, estão vindo com Cristo. Nós nos encontraremos com eles. Dois povos se encontrarão, os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Todos esses se encontrarão com quem? Com Cristo aonde? Nos ares. Nos encontraremos com Cristo nos ares. Juntamente com eles, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Isso tudo é visível aos olhos de todos, é com um grande som de trombeta, é com a poderosa voz de um arcanjo, é com os alaridos de todos que vêm com Cristo. E assim estaremos sempre com o Senhor. Quer dizer, a partir desse momento, a gente nunca mais vai se separar de Cristo. A gente vai estar sempre com Ele. Para nós, começou a nova vida do céu, da eternidade. Nesse momento, quando Cristo volta pela segunda vez. A igreja ela será tirada da terra, os que estiverem vivos, à vista de todo mundo. Todos verão isso. E todos verão os mortos com Cristo, ressuscitados. Todos verão. Não é nada silencioso, nada escondido. Todos verão. Verso 5, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, será surpresa para todos, inclusive o povo de Deus, na hora em que Jesus voltar, obviamente. Pois que, quando disserem, então, quando as pessoas do mundo disserem a paz e segurança, todo mundo está calmo, todo mundo está numa boa. Então lhe sobrevirá repentina destruição. Paulo está falando de quem? Dos ímpios, que não seguem a Cristo. Está falando desses. O que acontece com esses nesse momento? Virá sobre eles repentina destruição para eles. Como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, gente, não tem jeito. Quando Jesus voltar, os ímpios terão uma repentina destruição. O mundo deles vai acabar, porque a história vai acabar. Jesus vem para julgar todas as pessoas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, veja o que Paulo diz, aquele dia é o dia da volta de Cristo, que é um dia só, uma fase só, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, no caso do povo, o povo de Deus não sabe qual é o dia no calendário, mas o povo de Deus sabe que Jesus volta. Um dia ele volta. E nesse sentido, o povo de Deus vai estar preparado porque aguarda a volta do seu Senhor. O povo do mundo não aguarda. O povo do mundo nem acredita nisso. Então, o que vai acontecer com eles? Eles se surpreenderão negativamente de uma forma muito ruim. Que conclusões, então, chegamos sobre o arrebatamento da igreja? Primeiro, que a posição de interpretação histórica da igreja, desde o século I até hoje, está correta. Jesus Cristo virá em um dia só, em uma fase só, e nesse dia, quando ele voltar, ele vai receber seu povo, tanto os mortos quanto os vivos, nos ares, e com todo o seu povo ele vem para reinar, ele vem para julgar os demais seres humanos. Primeira coisa é isso. Jesus não vem em duas fases. Jesus não vem
de modo invisível, arrebatar a igreja, tirar a igreja daqui e todo mundo ficar perplexo. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não. Jesus vem em uma fase só, quando ele vem, ele encerra este tipo de história. Este tipo de história que estamos vivendo agora. Segundo, que é que isso significa? O povo de Deus, a igreja, passará pela grande tribulação. Então, a igreja que recebe Jesus é a igreja que vai sofrer na grande tribulação. Por conta desta pessoa que será o anticristo, a besta, e talvez em outro vídeo eu fale sobre esta personagem. Mas a igreja passará pela grande tribulação. Não é Israel, é a igreja. É a igreja. E a igreja será fiel. Que Israel se converterá e nesse período faça parte da igreja, aí tudo bem. Mas a igreja passará pela grande tribulação. Agora, o povo de Deus, a igreja, vencerá pela sua fidelidade a Jesus. Não vencerá porque não vai morrer. Jesus falou que muitos morrerão. Vence pela fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora veja bem, tanto em uma linha de interpretação a histórica quanto na outra, dispensacionalista, há uma verdade aí que permeia as duas linhas e que eu trago para você e que é a verdade mais importante. Jesus Cristo voltará um dia a esse mundo com grande poder e glória para reinar, para julgar. Jesus Cristo voltará. É essa a nossa esperança. É isso que acreditamos. E aguardemos com coração sincero a volta de Jesus. Ah, pastor Watson, eu acredito da forma dispensacionalista. Tudo bem. Fica à vontade. O importante é que você espere a volta de Jesus durante a sua vida, durante a sua existência. Isso aqui é importante. E espere a volta de Jesus, primeiro com vigilância, para que você permaneça na fé até o fim da sua vida. Segundo, espere com esperança. Tenha esperança. Sua vida e a história humana não vai terminar no caos, na desolação, na destruição. Vai terminar com a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, espere com gratidão. Gratidão. Aquele que vem é aquele que morreu por você na cruz. Aquele que vem, vem porque te ama. Aquele que vem, provou seu amor na cruz por você. Aquele que vem, vem para te dar uma nova vida, para que você fique sempre com ele. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Porque eu e meu Pai queremos vocês bem perto de nós. Aquele que vem é aquele que nos ama e nos quer para si, para nos transformar em reis e rainhas na eternidade de um novo tempo que nós vamos ter e viver. Aguarde a bendita esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo no seu coração. E que isso te faça viver melhor. Deus te abençoe.